Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a gerente de marketing, captação de recursos e comunicação do Instituto Jô Clemente, Priscila Camargo. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Vai ser super bacana a gente falar sobre o Instituto Jô Clemente com todos vocês. Pri, para que a gente começar, assim, como você entrou nessa área da saúde? Hora da faculdade ali, vou selecionar, vou fazer educação física. O que tinha, assim, você era atleta? O que veio esse estalo, assim? Eu era atleta de vôlei profissional, eu jogava e eu queria ser atacante, treinava muito em clube, alto rendimento e tal. Eu falei, bom, não cresci, vou estudar. E aí falei, vou ser técnica de vôlei. E prestei faculdade, fiz USP e tal. E meu primeiro ano da faculdade, a última coisa que eu queria era ser técnica de vôlei. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Que eu, não vou mais ser técnica de vôlei. Mas aí eu comecei... desencantou, assim? Total. Meu irmão é técnico de vôlei até hoje. E minha família era muito de esportes e tal. Mas eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Não quero alto rendimento mais. Ou eu era para ser atleta, agora para ser técnica já não quero mais. Aí você ficava aflita, né? Eu não tô jogando. Eu gostava de atuar. Exatamente. Quando eu falava assim, vamos bater uma bolinha? Não quero bater uma bolinha. Ou eu vou jogar para ganhar, ou bater bolinha não me interessa. Típico de atleta. Exatamente. Típico. Aí eu vou nadar, fazer outra coisa, outro esporte, né? E aí eu falei, não, mas me interessei muito pela área de saúde e nutrição. Meu pai também tinha uma ligação, meu pai era advogado, não tinha nada a ver, mas era muito estudioso do assunto, porque ele teve um câncer muito raro. E aí eu comecei a me interessar por essa área, porque a gente tinha na faculdade um conteúdo muito bom de nutrição, com um professor brilhante, que hoje é um nome, um ícone aí no mercado. E a gente sempre batia muita bola de se aprofundar. Falei, nossa, eu vou para a área de nutrição e saúde, que é a coisa que eu gosto. E comecei a me aprofundar, fiz toda a faculdade, formei e tal, mas eu falei, bom, eu já trabalhava com avaliação física em academia, né? Eu sempre fui um shape maior, nunca fui garotinha fitness, nada disso, mas sempre cuidei muito da saúde. Você fala assim, nossa, sou acima do peso, não sou, mas minha saúde sempre foi impecável, independente do meu peso. Porque realmente eu gostava de saúde. Mas eu sou grande, tenho busto, enfim. Então, na academia, às vezes até destoava, né? Mas eu batia recordes de avaliações físicas, de reavaliações. Aí eu comecei a criar murais. Hoje eu falo assim, nossa, eu já era da área de comunicação quando eu tinha 19 anos e nem imaginava que eu era da área de comunicação. O que era, né? Comunicação para você naquela época. Exatamente, porque começou com um mural de academia que não existia na rede de academias. Eu criei um ranking, aí eu comecei a publicar matérias no mural. Aí falei, vou escrever um artigo. Gamificou a academia. Exatamente, e sem ser intencional, né? De falar assim, não, vou trabalhar na área de comunicação. Não, foi intuitivo, eu queria os alunos engajados, eu queria eles com melhores informações de saúde, e que às vezes você trabalha o dia inteiro, você não tem tempo de ficar lendo e tal. Então, tinha um mural bem focado em saúde e como obter melhores hábitos de vida e tal. E eu falei, nossa, eu gosto dessa área. Aí eu sempre fui muito ousada, vamos falar assim, e de ter proatividade. Eu, na época, tinha a revista Boa Forma, enfim, e eu falei assim, ainda vou ter um artigo publicado na Boa Forma. Só que não tinha e-mail, né? Isso faz muitos anos. Então, o que eu falei, eu vou fazer um artigo e vou mandar por fax para Boa Forma. Escrevi o artigo num computador 386, na época que eu trabalhava na academia. Então, escrevi e mandei o artigo por fax. E não é que esse artigo foi página inteira da última, da contracapa da Boa Forma, que chamava O que é Limite. Que destaque. Porque eu sempre trouxe porque todo mundo, isso desde sempre, né? Priscila, eu quero perder a barriga, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, olha minha celulite, não sei o quê. O tempo inteiro, a academia era bombardeado disso. Então, eu queria sempre falava assim, cuida da saúde, a estética é consequência, cuida da saúde. Totalmente. E meu artigo foi o que era limite, né? Qual que era o limite de você ser saudável, qual é o limite de você fazer exercício, qual é o limite de você cortar o carboidrato da dieta e tal.
E aí fui estudar, me aprofundei bastante, né, em nutrição, me especializei. E esse é um desafio para quem é atleta, né? Qual o limite? Muito, muito. O atleta normalmente, cara, não tem limite, né? Porque eu vou treinar mais e mais e mais e mais, porque eu sei que aquilo vai dar resultado e vai cada vez mais profundo. Eu falo isso de experiência própria, que eu fui nadador. Ah, lá. Cara, eu parei por overtraining. O seu corpo para por você, quando você não tem o limite. Mas por isso mesmo você fala assim, pelo nome do meu artigo, você viu por que eu não ia ser uma boa técnica de vôlei. Porque você Né? puxar a galera até o final. Porque o atleta não tem limite. É. O atleta vai trabalhar com lesão, com alimentação exacerbada, muitas vezes de proteína e tal. Isso se não tiver um acompanhamento, lógico, Sim. mas Hoje já tá bem mais lesão, moderno isso, né? Hoje isso, tem muito na mais época, acompanhamento. né? Lesão é uma coisa que o atleta tem vida mais curta, tal. Então eu falei, não posso trabalhar com atleta porque o meu objetivo grande é qualidade de vida e longevidade, Muito né? legal. E aí trabalhei muitos anos, tive programa em rádio, programa em TV, comecei a produzir bastante conteúdo e fui indo, né? E continuava em academia. Tive uma empresa que a gente terceirizava avaliação física em várias academias também. Me conta um pouquinho, eu gosto de empreendedor, assim, né? Que vai na comunicação e tal, não sei o quê. Tinha um negocinho aqui que eu comecei a abrir um CNPJ. Mais ou menos nessa linha. O que era o seu CNPJ? Avaliações físicas, mas como que... Você ficava dentro da academia? Como que era? A gente terceirizava eu era coordenadora da avaliação física e tinha o coordenador da musculação. E ele falou, olha, então, musculação, aquela coisa... Nem todo mundo gosta, né? Eu era mais uma que não gostava tanto, mas a gente faz sempre por saúde. O mal necessário. Exatamente, faz por saúde. E ele então tinha uma expertise que eu não tinha e vice-versa. E o irmão dele, que também é da área até hoje, o irmão tem academia também, falaram, vamos montar alguma coisa em avaliação física e terceirização de serviços para as academias. Então, a gente tinha os professores, eu treinava, a gente teve um programa de avaliação física que a gente desenvolveu, com metodologia, tudo certinho, e a gente terceirizava a avaliação física nas academias, assim como serviço de musculação. Então, a academia contratava a nossa empresa para poder cuidar dos professores, dar o treinamento e tal, para ela não precisar se preocupar com isso, né? E mesmo alguns também da área de ginástica. Então, o irmão dele era da área de ginástica, ele era de musculação e eu de avaliação física. Então, a gente se complementou e a gente trabalhava e tivemos, na época, até 18 academias, de médio e pequeno porte, né? Que legal. E aí eu preparava professores. E desligou como essa operação? Te chamaram para trabalhar onde? Agora você vai dar mais risada ainda, Douglas. Enfim, chamava Auto Assessoria em Fitness. E nisso, sempre eu muito gostando de pessoas, tal, conversando, tive um amigo que falou assim, então vamos abrir um negócio que pode ser... Nesse meio tempo também, eu tive um portal de saúde e tal, que chamava Sentir Bem, ainda está no ar, mas ele está inativo desde 2014, que é exatamente quando eu fui para o mercado corporativo, e em paralelo com as academias eu tinha esse portal, né, que era Saúde e Qualidade de Vida. Então eu tinha um grande time de colunistas, tinha um canal direto com o Ministério da Saúde e tal, fomos parceiros do UOL, enfim, ele ficou bastante tempo no ar. E um amigo veio e falou assim, vamos criar um espaço Sentir Bem, transformar no espaço físico. Só que ele queria muito ter a parte de salão de beleza. E eu falava, olha, eu não entendo nada de salão de beleza. Nada. A única coisa que eu vou no cabeleireiro, vou na manicure e corto o cabelo. Porque nem pintar eu precisava pintar na época. Falei, não entendo nada. Não, mas vamos, porque você conhece muita gente, vamos abrir. E abrimos um baita espaço na Alameda Lorena, aqui em São Paulo. Então você transformou um negócio digital no físico. Então, um espaço físico, num lugar super premium, né? Super a Lorena ali em São Paulo. Fizemos uma reforma gigante no espaço. Tinha um andar inteiro, parte de baixo que era restaurante de comida saudável. Então, o que era comida saudável? Não era que era vegetariana, porque vegetariano tem muita fritura. Então, no meu restaurante não tinha fritura e não tinha massa branca. E aí era um cardápio diferenciado, tal. Um outro andar era de beleza feminina e estética. No outro era dividido a parte beleza masculina e uma área de eventos. Então você imagina que eram 5 negócios dentro de um negócio só. Que era para traduzir o portal, que a gente lidava com todos esses assuntos. Só que foi um grande desafio mesmo, um aprendizado, não deu certo. Naufragou, falo, todo empreendedor tem um momento que não dá certo, né? Foi um ano no ar, 1 ano e 2 meses, mais ou menos.
com uma tristeza, lógico, muito grande, porque nisso eu larguei, né, saí da empresa de academias, migrei para o espaço físico, deixei minha parte de conteúdo e tal, para virar uma administradora de salão de beleza, de restaurante, de espaço de estética. Nossa, era tanta coisa plugada, né? Muita, e assim, o que eu entendi era a parte de eventos, que foi o que deu mais certo mesmo, então eu fazia muito evento com a parte de alimentação e tal, mas por ser um espaço muito grande e com cabeleireiros, manicures, que é bastante difícil de lidar quando você não é da área, né? Eu não sabia nem ali negociar, seja um corte de cabelo para você pagar o cabeleireiro, enfim. 1 ano e 2 meses não deu certo, fechamos, e aí eu falei, bom, agora vou voltar para o mercado. Tinha sido a vida inteira empreendedora, né? Então eu só me conhecia como empreendedora. Falei, vou fazer um currículo para ir para o mercado, né? Até para você fazer o currículo, isso é bastante curioso. O empreendedor, hoje talvez ele seja um pouco mais valorizado, mas o mercado corporativo não valoriza o empreendedor. Porque Graças a Deus isso está mudando. Então, hoje já melhorou muito. Valoriza mais até. Muito, mas há 10 anos, 12 anos, até para você fazer o currículo, as nomenclaturas são diferentes. Eu brincava, como sempre, minhas amigas de mercado corporativo, seu computador dá um problema, eu abro um chamado, né? O empreendedor, você não abre um chamado. Ou você vai chamar o técnico para ir lá falar com você, ou você vai desligar da tomada e vai ligar, ou você vai apertar os botões, você começa resolve. a aprender. Você resolve o problema. Você se torna um pouco um técnico de informática, e você aprende realmente para você se virar. Porque se você tiver que contratar um terceiro, é diferente de abrir um chamado. E o tempo, né? Como é que abrir o chamado no máximo em 1 hora? Você não pode parar a operação. Exatamente. A pessoa da TI está lá. Quando você é empreendedor, você tem que chamar uma empresa. Eles vão falar, tem que agendar 2 dias, o que for. Então, você se torna muito mais resolutivo. E isso, hoje, é uma característica diferenciada e valorizada, né? E falei, bom, vou para o mercado, enfim. 1 ano antes de eu começar a trabalhar na CD, eu sempre estava no mercado de saúde e estava numa hospitalar. E conheci na época que era, o CEO estava no GRAAC. Na feira hospitalar. Na hospitalar. Sei, é gigantesca da área de saúde, quem não conhece. Isso, aqui em São Precisa Paulo, conhecer. normalmente no mês de maio, né? E já muito tradicional, e eu ia quase todos os anos, e até fui ajudar um amigo, enfim, num stand lá dos administradores hospitalares, enfim, e nesse dia eu conheci o atual CEO da CD, e conversei só, nada demais, nem imaginei que eu fosse trabalhar na CD, até porque na época ele estava no GRAAC. E passou 1 ano e pouco depois, que aí meu negócio deu errado e tal, eu falei, agora eu vou pro mercado, lembrei. Falei, puxa, o GRAAC, né? Meu pai faleceu de câncer, falei, é uma causa que eu acho interessante e que eu quero contribuir com a saúde, sempre minha premissa foi saúde. E aí acionei ele na época pelo Facebook, pelo chat do Facebook, falei, olha, queria mandar meu currículo, estou em busca de uma oportunidade. Não, claro, tal, mandei. Passei pelo processo, tudo, e aí me contrataram. Mas peraí, assim, currículo de empreendedor já eu sinto essa dificuldade quando eu vou fazer alguma coisa. Fala, manda seu currículo pra gente, nem que seja pra palestra, alguma coisa do tipo. Eu falo, cara, a última vez que eu fiz currículo, faz mais de 15 anos. Eu falo, nem mesmo. Sei como, o que eu vou colocar naquilo, cara. E perfeito. O que você põe, né? Tipo, não, eu sei a área financeira, eu sei vender, eu sei... Cara, qual cargo? O que você fazia ali de escopo? O escopo é tão gigante que a pessoa nem acredita que você fazia tudo isso, né? É isso, eu fui procurar orientação mesmo. Como é que eu ia montar meu currículo? Porque já tinha tido, né? Grande produtora de conteúdo, programa em rádio, participava de muitas pautas de TV, tudo isso. E meu grande fortaleza na época era a produção de conteúdo. Já tinha dado aula em faculdade também e tal, e eu falei, bom, como que eu vou colocar isso tudo traduzido num currículo? Então eu fui me informar, falei, como é que eu posso que seja atraente para o mercado corporativo, né? E aí, depois de conversa aqui, conversa lá, porque então, como uma professora de educação física vai migrar para o mercado corporativo? Né? Tudo bem, já tinha estudado a área de comunicação, de marketing e tal, mas não tinha uma experiência, né, robusta ainda nisso. E quando eu comecei na CD, o cargo era de coordenador. Eu lembro até hoje que foi meu chefe. Ele falou, olha, mas pelo que eu estou vendo aqui, até um cargo aquém do que você poderia ocupar. Mas eu falei, mas não tem problema. É um cargo de coordenador, de comunicação, tal. Falei, para mim tá ótimo. Eu quero entrar no mercado, eu quero mostrar meu trabalho. E depois, se eu fizer meu trabalho bem feito, aí eu posso galgar outras oportunidades. Mas eu quero mostrar meu trabalho, só preciso ter a chance para entrar no mercado corporativo.
Não, tá bom, vamos conversar. Paranã. Passou e realmente, depois de 1 mês e meio, eu comecei como coordenadora na área de marketing, de uma vertente de comunicação interna e tal. E adorei. E eu falava, nossa, para mim era curiosíssimo, né, Douglas? Você fala, como é que pode? Porque não faz tanto tempo, faz 10 anos. Eu falava assim, como que é o fluxo, né? Pega aqui, tem que aprovar com não sei quem, tem que falar, porque eu era dona do meu negócio, eu que aprovava, eu que decidia, eu que mandava, eu que desmandava. Você tinha todas as alçadas. Todas as alçadas, todo assim, então você fez um downgrade? Não, fui para outro caminho, né? Sim. Quando você muda a rota. Então foi um super aprendizado. E realmente eu tive grandes amigos e fiz grandes amigos na E você pensa em empreender de novo? Não ficou isso na cabeça? Como que é? Porque às vezes no dia a dia, a gente tá no mundo corporativo, você consegue empreender também. Dependendo da cultura que você tá, você tem o intraempreendedorismo ali que consegue você fazer um projeto ou outro, que você tem aquele carinho mais empreendedor. Isso ficou em você ou não? Fica, acho que tá no meu DNA, né? Até por isso que todo mundo fala assim, nossa, mas você trabalha bastante. É que eu tenho esse DNA de empreendedor. 31 de dezembro eu estava com o meu computador, porque eu era parceiro do portal UOL, a matéria não podia sair do ar, o portal não podia sair do ar. Olha o limite aí do atleta de novo, né? Então você tem como seu, né? E todo local que eu trabalho, eu tenho esse empenho que é 100% que eu quero que dê certo. Eu não consigo falar assim, 5 horas da tarde eu largo e vou embora se eu tiver alguma coisa ainda pendente e tal, porque isso tá em mim. Me julguem, né, se tá certo, tá errado, mas eu amo muito o que eu faço. Então, eu tenho esse DNA de empreendedorismo e, quem sabe, no futuro eu não descarto, não. Eu gosto muito do ramo de biju, dessas coisas de semijoias e tal. Não descarto mesmo, que eu fico muito de olho no mercado dessa parte de... Também já ouvi muito agora, o online não funciona mais, porque tem muitos marketplaces, enfim... vai para o presencial, agora para a loja física. Já tivemos o momento contrário, né? Não faz loja física, só faz online. Então, até eu decidir, ainda dá tempo de estudar mais ainda o mercado. Mas o empreendedorismo o varejo está mudando demais, né? O varejo muda demais. A gente aprende muito com o varejo, porque ele é tão dinâmico que para todas as áreas a gente consegue puxar alguma coisinha do varejo, seja na área da saúde, na área financeira. A gente consegue aprender muito com o varejo, que tá ali, ó, na lida, dia a dia, com o consumidor, querendo coisas novas, vendo coisas novas no digital, digital, que você imaginar, aprende muito com o varejo. E o mercado corporativo também Tem interessante, essa, né? Deu um outro lado, né, do empreendedorismo, que eu acho que complementa o empreendedorismo, né? Assim como o empreendedorismo ajuda no corporativo, o corporativo também vai ajudar numa próxima oportunidade, num futuro, para o novo na nova fase de empreender, né? É que empreendendo você não tem muitos processos às vezes. Você começa sem processo nenhum. Sem curta, fala, olha, não tem processo, não tem alçada. Cara, faz. Aí depois você corre atrás do processo. O corporativo não, já tá ali. Já tem os processos, tem as pessoas, tem um RH, tem um financeiro, tem um conselho. Isso pode trazer melhorias ou coisas para discussão. Mas você tem uma cultura, você tem um processo. A ACD é um case assim, interessante, que fala até por pessoa, né? Meu caso, assim, eu não sabia que a ACD atendia particular e plano de saúde. Foi surpresa, eu passei no médico, que eu tava fazendo trabalho com ele falou, não, eu atendo lá na ACD. Como assim? Não é só filantrópico? Não é uma ONG? Como funciona? Daí fui lá, eu falei, cara, que estrutura é essa? Melhor que muito hospital particular. E aí, como que foi pra você assim, né? Porque a ACD é terceiro setor, né? É uma ONG ali e você fala, cara, que estrutura é essa, né? Que a gente tem esse preconceito do que é uma ONG. Que você acha que é só um recinto que as pessoas estão abraçando árvore, né? Mas não é bem assim. Outro dia não, eu já vi alguns posts no Instagram que me deixam muito brava, que é assim, ó, você quer ter tranquilidade, não trabalha em empresa, trabalha em ONG. Aí eu falo, é porque essa pessoa não tem noção do trabalho que é feito em organização da sociedade civil, que hoje em dia a gente até usa o nome OSC, que é o nome mais correto, Legal. né? Porque em organização da sociedade civil, realmente, os desafios são gigantes e você tem que tirar leite de pedra mesmo, e tudo é muito estruturado. Lógico, a gente, assim como tem empresas pequenininhas, tem organizações pequenininhas e organizações altamente profissionalizadas, né? Assim como a que eu estou também, o Instituto Jô Clemente, tantas outras, o GRAAC e assim por diante, que ela tem um papel social, mas uma estrutura de segundo setor, né? Você atende
também, assim como a UGRAAC, o Instituto Jô Clemente, você atende privado, sim, você atende particular, que além de convênio, pode ser particular que não tenha convênio, e você tem o seu caráter social. Então, para você obter um certificado que chama SEBAS, para isenção de impostos e assim por diante, você tem que atender no mínimo 60% SUS, né, público. E no máximo 40% do privado e de convênio, particular e convênio. E as ONGs vão atrás, as organizações vão atrás de aumentar a parte do privado. Por quê? Porque a tabela do SUS não reajusta há muitos anos, né? Como todos sabem, não é segredo. E a gente tem que correr atrás para a conta fechar. Então, a diferença não é porque a organização sem fins lucrativos, não é nem pensando no lucro, é pelo menos para ficar no 0 a 0, né? E isso todas as organizações têm área de captação de recursos, além da prestação de serviços, para complementar esse orçamento. Normalmente, a remuneração é em torno de 10% do valor do serviço. Então, no Instituto Jô Clemente, a gente faz os testes do pezinho, por exemplo. Nossos kits são importados, são pagos em euro. Como é que você consegue... Custo altíssimo, né, cara? Altíssimo, de extrema qualidade. É que uma coisa é você operar pensando no lucro final. Outra coisa é você operar e, tipo, cara, eu tô fazendo tem um propósito grande aqui, mas eu preciso de dinheiro, recurso para fazer isso. Nada de graça, não é porque... Nada, não tem como. Sem fim lucrativo que não é que é de graça, né? Acho que são o grande X da questão aí. E acho que muita gente ainda tem em mente que exatamente o serviço de uma organização social, e eu não posso falar por todas, né? Repito isso bastante, é de baixa qualidade, né? Por ser organização social. E não é o que você falou. Muitas vezes o seu médico, o seu terapeuta, ele atende numa instituição privada e também na organização social. É o mesmo profissional, tá? É a mesma terapia que ele vai fazer, é o mesmo físico que ele vai te passar, tal, porque depende muito do profissional e dos recursos que você tem lá. Muitas vezes também a organização social tem a área de pesquisa e inovação que a gente tem que estar à frente, né? Então, isso também a gente precisa de recursos, né? O Instituto... Várias vezes a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos para levar o que a gente está fazendo aqui no Brasil para fora. Então, a gente é muito de vanguarda, né? A gente fala o Centro de Pesquisa e Inovação, que é o CEP, que é uma área lá bastante robusta, a gente está com 24 pesquisas em andamento. Legal. Então, com a chancela da FAPESP, para a gente produzir pesquisas clínicas. Que tipo clínicas. de pesquisa vocês estão mirando, assim? Até para entender um pouquinho mais o que é o trabalho da Jô Clemente ali no Instituto. Esse é um dos pilares, Sim. tá? Ciência e inovação. Mas a gente tem, por exemplo, está finalizando agora uma pesquisa de AMI. AMI é uma doença identificada no teste do pezinho, AMI5Q, tá? Se ela vai identificar precocemente, você consegue que o bebê não tenha sequelas. Então, quanto mais precoce, como tudo, né, quase tudo na vida aí, você fizer uma intervenção medicamentosa ou terapêutica, a criança praticamente tem a vida normal, ou só com medicamento e tal, mas sem sequelas, que a pessoa pode até se tornar cadeirante, até virar óbito no futuro. Então, a gente fez, eu não vou divulgar agora os resultados da pesquisa, que a gente vai divulgar em breve, mas a gente teve vários achados de bebês, realmente, que a gente já entrou com medicação. Isso a gente sempre fala, tem a Melissa, que é um dos cases nossos, que ela está correndo, já está com 2 anos e meio, se eu não me engano, e com vida praticamente normal, tá? Então, essa é uma das pesquisas. Tem outras pesquisas em síndrome de Down, são 24 no total, muito ligado também às doenças raras, que é uma das causas que a gente atua, que no Brasil, tudo que a gente fala que é raro já não é tão raro, porque o percentual pela nossa população, grande, tudo fica muito grande. Então, se a gente for pensar em 2% aí da população com doenças raras, de uma população de 260 milhões de pessoas, já é quase a população de países inteiros da Europa, né? Então, no Brasil nada é pequeno, né? Então, a gente lida muito com doenças raras e 24 pesquisas só este ano em andamento. Agora, a gente vai entregar algumas e vamos para outras. Agora, a gente acabou de lançar, faz 2 semanas, um prêmio de pesquisa em educação inclusiva, que chama O Legado do Saber, né? Que é o primeiro prêmio de pesquisa Dona Jô Clemente, né? Então, a gente atua, né? Só para também contextualizar. Sim. O Instituto Jô Clemente, ele é a gente brinca assim, são 4 ONGs, né, 4 organizações dentro de uma só, porque a gente tem um pilar de saúde, aí envolve todas as terapias, o teste do pezinho,
uma linha alimentar para uma das doenças do teste do pezinho, que é a Divina Dieta, a parte de genética, a parte de diagnóstico, avaliação neuropsicológica, tal. Esse é um pilar. O segundo pilar é a inclusão social. Então, a gente sai da área de saúde, só que todas são têm interseccionalidades, né? A inclusão social, a inclusão profissional e a educacional. Então, a inclusão profissional é um serviço que a gente presta para empresas privadas. Então, a gente não cobra da população com deficiência, mas a gente cobra das empresas. Eles nos contratam para a gente incluir as pessoas com deficiência para cumprimento de lei de cotas, tal, nas organizações, nas empresas, e a gente faz o acompanhamento para isso. Isso é essencial, né? Essencial. Não dá para você delargar a pessoa ali. Não dá, né? porque senão você faz a contratação e não a inclusão. E esse é o nosso grande diferencial. E aí a gente tem uma taxa de retenção de 93% das pessoas que a gente inclui no mercado de trabalho, e por isso que nossos clientes são longevos, né? A gente tem a Colgate está com a gente há 15 anos, o McDonald's está com a gente há 10 anos e muitas outras, com muito tempo mesmo, porque é um serviço diferenciado. E a gente inclui no mercado de trabalho. A inclusão educacional, a gente faz terapias para quebrar as barreiras de desenvolvimento da criança, para que ela consiga estar numa escola regular, né, sem precisar, para ela ter mais autonomia. Então, não é que a gente dá conteúdo escolar, a gente faz terapias para tirar essas barreiras de adaptar, desenvolvimento. Né, as outras crianças que estão ali em desenvolvimento, né? Isso, e até cognitivo também, né? Quando a gente fala de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, tem muitas dúvidas de pais, de pessoas que nem têm contato com crianças ou até adultos, do que é esse espectro. Para a gente fazer um beabá aqui, né? Você falou que tem 3 níveis. O que são esses níveis? Como chega no diagnóstico, a dificuldade do diagnóstico e como vocês fazem esses tratamentos? A nossa premissa é o diagnóstico precoce, né? A gente fez uma campanha em novembro de 2023 e ganhamos o prêmio Marketing Best com ela em abril de 2024, como a melhor campanha de saúde mesmo, que era de conscientização do autismo. E olha como está crescente. Quando a gente fez a campanha em novembro de 23, a incidência estava 1 para 36. Novembro de 23, então não faz nem 2 anos. Crianças, uma tinha autismo. Isso. Hoje a incidência está 1 para 31. Então, em 2 anos, a gente já saiu de 1 para 36 para 1 para 31, né? Então, mas isso é porque tem mais incidência ou porque sai mais diagnóstico? Essa é a pergunta de milhões. De $1 milhão, é essa daí. Porque, exatamente, claro que é um pouco de tudo, né? Você tem mais acesso ao diagnóstico, você tem mais informação, você tem mais estudos, você tem mais profissionais qualificados. Então, tudo isso colabora para você aumentar o número de diagnósticos. Mas era o que a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Antes, as pessoas eram aquelas assim, aquela pessoa um pouco esquisita, ou então um pouco fechada, ou então, várias nomenclaturas aí incorretas. E hoje em dia, a gente tem diagnóstico, né? Então, a gente consegue fechar um diagnóstico. Então, acho que a premissa no Instituto a gente faz a avaliação neuropsicológica, que é o grande fator para fechar um diagnóstico, que é um trabalho multidisciplinar. Então, não é de um profissional só, e não é que um dia você vai lá e você faz um exame e diagnosticou o autismo, né? Então, a pessoa com autismo, ela teve um diagnóstico por vários profissionais, por vários testes, por várias análises de comportamento, e que às vezes demora meses para você fechar, 2, 3, dependendo do caso. E você falou dos níveis, na verdade a gente chama níveis de suporte, né? Os níveis, o de suporte nível 1, que é o grau mais leve, até o nível 3, que é o grau mais severo. E aí varia, cada caso é um caso, pelo número de terapias que a pessoa vai fazer, que a criança vai fazer, o jovem, o adulto, quantas vezes por semana, que tipo de terapias, o que precisa fazer, quais exames, quais testes, tal, para você fazer quase para a sua vida inteira, né? Lógico, com a melhora, e tem muita evolução, sim, aí a prescrição do tratamento é extremamente individualizada, e às vezes começou com 5 vezes por semana, pode ser que passe para 3 ou para 2, às vezes começou com 10 terapias, vai chegar a 5 terapias, mas ao longo do tempo e cada caso é analisado individualmente. Hoje em dia vocês conseguem atender quantas pessoas? Porque não a gente está falando só de criança, né? Estou falando de pessoas de todas as idades.
Quantos atendentes ali? A gente atende no ano cerca de 300 mil atendimentos. Muita coisa. Atendimentos, tá? Porque cada pessoa às vezes sim. passa por 2 ou 3 atendimentos e tal. Então, cerca em 2024, te falando o número de 24, 300 mil atendimentos. Cara, e que tipo de tratamento vocês têm lá? Até pra gente destrinchar um pouquinho, assim, Claro. das terapias. Dentro da área da saúde, a gente diagnostica, porque também tem diferença. Existe o teste do pezinho ampliado e o teste do pezinho básico, tá? O básico a gente está indo agora para a 7ª doença, tá? Que está entrando na rede estadual, a toxoplasmose. E no município a gente diagnostica cerca de 50 doenças. Então tem diferença, tá? A lei já existe desde 2021. Era para todos os bebês do Brasil nascidos em maternidades públicas tivessem acesso a pelo menos 50 doenças. Mas isso é regional, cada estado tem o seu número de doenças, a sua implantação do teste. E em São Paulo a gente tem ainda uma diferença muito grande. Na cidade é o teste ampliado, cerca de 50. No estado, são 6, agora a gente está indo para a 7ª. Então tem muita diferença. E aí, trazendo para a sua pergunta, dentre essas doenças que a gente diagnostica, 3 a gente trata lá. Com médico, com endócrino, com geneticista e assim por diante, 3 a gente trata lá. O restante dos diagnósticos vai para a rede municipal, estadual. Por isso que também não é tão fácil, né? A gente tem que ter uma empatia aí. Não é tão fácil você falar assim, tá bom, o diagnóstico, você pode diagnosticar 2.000 doenças. Mas não adianta diagnosticar e falar, mãezinha, agora você vai para casa, você já tem o diagnóstico. Mas vou fazer o quê com esse diagnóstico, né? A partir do momento que você diagnostica, você tem que ter uma rede preparada para você atender. Né? Exatamente. E isso, né, com a nossa dimensão aí de problemas, você imagina o quão moroso é, que entra desde o porcionamento do medicamento até a rede especializada, os profissionais preparados. O desafio da saúde no Brasil é bastante grande, como a gente sabe, e nas organizações sociais não é diferente, pelo contrário. E a gente faz um trabalho muito próximo, realmente, à prefeitura, ao governo e à esfera federal também. A gente recebeu agora em junho o ministro da Saúde lá, que o Padilha foi assinar uma portaria do teste do pezinho lá, porque vão ter algumas modificações e tal, porque o grande objetivo é fazer o cumprimento da lei que foi assinada em 2021. Vão criar centros de referência, a gente vai ser um deles também, e uma parceria com os Correios, tal, que está em implantação, né? Então, uma luta. E você que está ali na área do marketing, da comunicação, o que vocês fazem para chegar no público? Seja para captação, seja para informar, o que vocês fazem de ações, assim? Bom, todos os anos, primeiro, a gente tem 2 campanhas grandes por ano, né? E a gente determina que nem esse ano a gente fez a campanha da inclusão profissional e entramos com uma campanha de marca. Porque houve uma mudança de nome e de marca em 2019, né? Então, a gente virou Instituto Jô Clemente em final de 2019, em referência à fundadora, né? Que muita gente fala João Clemente, não, é Jô Clemente, porque é a dona Jolinda, né? Então, disso se tornou Jô, e ela está viva, ela tem 99 anos, Caramba. E ela foi a precursora disso tudo, então foi em referência, a gente fala mais do que uma homenagem, é uma referência a ela pelo seu espírito de vanguarda, de inovação, de resiliência, de inclusão. Então, teve essa mudança de marca em 2019. Só que daí, logo na sequência, em fevereiro, março de 2020, veio a pandemia. Então, eu não estava na organização, mas não tinha nem espaço na mídia, nem na cabeça das pessoas para você falar, olha, mudou de marca e de nome, tá? Era só Covid. E aí, quando eu entrei em janeiro de 2022, minha incumbência, né, foi, Priscila, toma que o filho é seu, que a gente precisa comunicar a nova marca, porque pode ter até gente sem atendimento falando onde é que foi parar a rapaz de São Paulo, e que agora é o Instituto Jô Clemente. E aí eu recebi o filho, né, e falou, bom, vamos fazer um planejamento com esse filho. Quando eu assumi, tinham 4 campanhas previstas, tal, e a gente foi conversando e vendo, não dá para pôr 4 campanhas no ar, porque campanha, primeiro, existe um tempo de planejamento, de operação, fui atrás de agências parceiras para a gente conseguir fazer sem custo, né, em parceria mesmo, fizemos um novo filme institucional. Então, começamos por aí. E aí, conversando com toda a direção, com o conselho, a gente fechou em 2 campanhas no ano, né?
E aí teve um planejamento, enfim. E este ano, 2025, a gente está com a campanha de marca e de inclusão profissional. Então, a campanha de marca também foi estruturada desde o final do ano passado e chama IJC da gente, porque quer dizer, a gente quer exatamente para todos os públicos. Público privado, público SUS, criança, a gente fala que é do nascimento ao envelhecimento, porque a gente faz o teste do pezinho, você vai lá, tem vários bebezinhos queridos lá, como tem a pessoa mais longeva de 68 anos, tal, que a gente atende também na área de longevidade. E não que a gente queira, Douglas, isso é interessantíssimo, porque lá a nossa premissa é dar autonomia para as pessoas. Porque exatamente no futuro próximo, ela não vai mais ter quem cuidar dela. Então a gente não quer que fique lá a vida inteira, debaixo das asas, não. Todo o trabalho que a gente faz é para dar autonomia, que as pessoas consigam sair de lá prontas para a vida, né? Que elas não precisem, eu acho que o exemplo muito clássico a gente fica ali na Vila Clementino, e tem uma estação, tem várias, né, estações de metrô ali, sempre você vê alguém de braço dado, sendo amparado e tal, e a gente quer isso, que não precise mais desse braço dado, desse amparo. É que ali tem muita coisa, né? Tem a CD tá do lado de vocês, tem os outros GRAAC, Hospital tá todo mundo do Rim, Dorina Noil, o Hospital do Servidor Público também ali do lado. Isso, a Unifesp, a Via Mobilidade até que é das estações ali, eu falo, é a rota dos hospitais, né? A gente não é hospital, a gente tem laboratório, mas é verdade, né? Então, mas pensando no nosso público, a gente quer que eles tenham autonomia. Então, que eles não fiquem lá com a gente para sempre, até para a roda girar. A gente precisa atender mais gente e assim vai. Então, a nossa premissa é dar autonomia para essa população. E a gente tem uma área muito forte de defesa e garantia de direitos, que é a área do advocacy, das terminologias. Hoje, eu ainda acho inadmissível a gente ouvir nos veículos de comunicação portador de necessidade especial. Então, ali está tudo errado, né? Ninguém porta uma deficiência, né? Você não tem como no final do dia você tira a sua deficiência e acabou. Especial, a gente não usa mais essa terminologia. E tem outras tantas que tem a parte de capacitismo, mas também tem de você ter um respeito pela pessoa, respeito à diversidade e a condição de cada um, né? Então, o transtorno do espectro autista, a gente fala pessoa com autismo, né? Pessoa com deficiência. Muita gente ainda usa o PCD, né? Você vê até em outras organizações, em legendas de rede social, tal, PCD, que é o que a sociedade reconhece. Mas o correto você não quer ser resumido numa sigla, né? Você fala, mas isso é um preciosismo. Talvez seja, mas um preciosismo do maior respeito pela pessoa com deficiência, né? Pode ser deficiência visual, auditiva, física, intelectual e assim por diante. Então, a gente tem um trabalho muito forte de letramento e que a gente quer levar muito para as TVs, porque TVs, rádios, né, meios de comunicação, porque eles são os grandes canais para levar informação, né? Então, a gente faz muita pauta, você falou, como que a gente divulga? A gente faz muita pauta com imprensa e tal, e às vezes a gente está lá com um jornalista falando assim, olha, você pôs o título da matéria PCD, ou o deficiente, né? É horrível, é totalmente incorreto você falar o deficiente. Ele é uma pessoa, sempre pessoa vem antes. Antes da deficiência dele, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Isso é muito bom. Então, a gente faz esse trabalho forte de letramento e a gente tem muito cuidado. Foi a primeira vez até com a área de marketing e comunicação que a gente anda grudado com a área de defesa e garantia de direitos, tá? Por quê? Porque a gente não pode entrar com uma campanha, e eu brinco, né, levando um pouco mais para a leveza aí, às vezes a gente criou o slogan lá junto à agência, tal, né, a de defesa fala assim, não, mas isso não pode, você vai usar a palavra tal, mas a palavra tal não tem nada de marketing. Eu falo, bom, então a gente aborta a campanha, porque como marketing não dá, então brincadeiras à parte, aí a gente vai para uma outra discussão. Como é que a gente vai trazer uma campanha de marketing para uma linguagem correta, que não seja capacitista, que não vá contra tudo que está sendo feito em inclusão, que é nosso DNA é de inclusão, também diferente de muitas organizações sociais, cada um na sua atuação. Nossa DNA mesmo é inclusão social, inclusão educacional, tudo que a gente faz é para as pessoas terem oportunidades, né? Então, o marketing ele anda muito junto à defesa e garantia de direitos, e a gente, como a verba sempre é muito reduzida ou quase nada, para marketing, a gente vai atrás de parcerias.
né? E de tudo, desde seja parte de mídia, de agências, de canais, de imprensa não tem parceria, lógico, é você ter uma boa história para contar, né? E isso, JC, a gente é tranquilo, porque conteúdo não nos falta, e conteúdos bons, e conteúdos de vanguarda, de inovação e de trabalhos realizados, né? E parece que a gente não falha? Não, a gente falha como qualquer outra empresa, mas a gente estava até falando também de gestão de crise e tudo isso, a gente praticamente não tem, porque a gente é muito transparente no nosso serviço, a gente publica lá o nosso relatório de atividades anualmente para saber para onde estão indo as doações, e muitas vezes esse é um assunto que você trouxe captação, que é interessante, Douglas, e vou fazer uma constatação numa análise crítica. Muitas vezes algumas organizações sociais põem aquela situação da criança em extrema vulnerabilidade, né, para conseguir a doação, para sensibilizar. Sensacionalismo. E, ok, cada um tem a sua linha de comunicação. No Instituto Jô Clemente, a gente é zero capacitista e a gente não expõe a vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes você vai ter na rede social, você vai ter um anúncio do Instituto que você vai ser impactado ou de uma outra organização que mostra uma extrema vulnerabilidade, a gente perde muito doação. E aí todo mundo fala, então o Instituto, nossa, essa criança está com uma cara muito boa naquela publicidade. Não tem cara, isso também é interessante. Não tem cara de ter uma deficiência, né? Porque a deficiência física ela é muito aparente, né? A deficiência visual e assim por diante. Agora, a intelectual e o autismo não tem cara. Então, você vai... mas então usa síndrome de Down. Tá, a síndrome de Down faz parte, tá, de um contexto também de deficiência intelectual. Não tô incluindo, né? Exatamente, mas a gente não vai pôr só síndrome de Down, vai fazer parte, assim como vai ter a criança loira, a criança preta, a criança japonesa e assim por diante. Paradoxo, hein? Então, a gente tem, para criar uma campanha, uma comunicação, um anúncio nas redes sociais, tudo isso, a gente tem muito cuidado mesmo, é um trabalho árduo, construído a várias mãos e várias discussões, como que a gente vai abordar. E muitas vezes a gente fala, puxa, a gente precisa tanto quanto até mais de doações do que outras organizações, que às vezes tem mais apelo por ter cara e a gente não ter cara. Fala, mas e como é que vai identificar isso se é uma campanha de autismo? Então, nas mensagens que a gente vai traduzir e não na pessoa que é o KV da campanha, que a gente fala que é a cara da campanha. Então, é um desafio bastante interessante, que quando foi uma coisa nova, né, quando eu entrei, que a gente começou a construir isso, foi um aprendizado maravilhoso, magnífico realmente, e quem entra para trabalhar, às vezes no marketing, outro dia ouvi de uma pessoa da minha equipe, falou assim, quando ele me falou isso, ele estava menos de um ano com a gente, ele falou, nossa, agora eu fui no supermercado, e eu via a caixa falando para a pessoa, de uma maneira super discriminatória, e falando assim, não, porque vocês PCDs, né, vocês PCDs, ele falou, nossa, aquilo me gerou tanto revolta, desconforto, né? E, então a gente luta muito, não é para criticar, a gente luta para a gente dar o letramento, a gente informar, as pessoas ficarem atentas ao respeito, à diversidade, à valorização e às oportunidades, né? Falar, a teoria é muito bonita, mas a gente não pode ficar só na teoria, né? Então a gente tem que sim defender a nossa teoria e aplicar, né? Nas nossas redes sociais, nas nossas campanhas, nossas ações de comunicação, e a gente vai atrás de muitas parcerias. E falando de parceria, né? Quando você fala de parceria público-privada ali, a gente está falando de ONGs, né? Nesse caso, como você faz o trabalho de inclusão com as empresas? Até para quem está ouvindo a gente aqui, que é empreendedor, está pensando, né, em cumprir a lei e trazer uma pessoa. Como que funciona esse trabalho de vocês e como que alguém que está ouvindo a gente assim consegue se conectar, virar um doador, trazer pessoas que estão lá com vocês para dentro da empresa? A gente pode entrar no nosso site, que é ijc.org.br, e lá tem bastante os menus divididos, né? Mas a gente tem uma área comercial, então mesmo se a pessoa for entrar num canal de contato lá do site, vai chegar na nossa área comercial para ver a necessidade para atender a empresa, para contratar pessoas com deficiência dentro da inclusão profissional, né? Na doação, a gente tem um menu no nosso site de como ajudar, que tem várias formas, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, mas o básico, nosso canal principal de doação, que é o Pix, né? Que é doe@ijc.org.br, então muito simples.
E pode ser doação pessoa física, pode ser alguma ação corporativa. Então, a gente vai muito em busca das empresas para apoio em projetos que a gente tem de deficiência intelectual, de transtorno do espectro autista, de doenças raras, e que muitas vezes a gente fala é verba direta. Tem os projetos de leis de incentivo, sim. Mas daí é outro tipo de captação, né? Outro tipo específico, Outro setor, né? que é FUNCAD, CONDECA, os fundos de apoio da criança, do adolescente, do idoso também, que a gente atua. E as verbas diretas, que a gente fala, não são verbas carimbadas, que precisa exatamente ter aquele relatório para aquele fundo. Não, a gente faz toda a prestação de contas, isso sempre, mas para outros projetos. A gente tem projeto, é o que não nos falta. Eu falo, o IJC é uma organização muito robusta e rica de conteúdos, de projetos, de ações, nas 4 vertentes, nos seus 4 pilares estratégicos que eu comentei, de inclusão, de saúde, defesa e ciência e inovação, né? Então, nosso site jc.org.br, lá acho que é a premissa de conseguir buscar as informações. Se não achou nada fácil, achou lá no contato, pode escrever que vai chegar, seja para qual área for, e aí a gente consegue direcionar internamente. Você falou de doenças raras. Quando a gente conversa com algumas indústrias farmacêuticas, eles estão também voltados para doenças raras. Vocês conseguem fazer parcerias com essas empresas? Como que está funcionando isso para vocês? Sim, essa pesquisa até que a gente está terminando, da AMI, a gente tem apoio de farmas como a Novartis, a Biogen, a Roche, estão com a gente. E aí mais de 2 anos quase de pesquisa. Então a gente tem sim, mas também tem todo um comitê. Aliás, tem vários comitês, né? Porque tem o comitê de compliance, comitê de ética, comitê de sustentabilidade. Então, passa por várias esferas ali para ver como é que a gente vai conduzir, assim como a parte das farmas também, porque eles têm várias regulações. Muito. Né? Muito. E até para a gente divulgar isso, tem todo um processo anterior, como é que vai divulgar, se já pode divulgar, como é que vai divulgar. A gente gravou um exemplo, um case recente agora de AMI, de uma pessoa que eu falei, essa do diagnóstico precoce, e a gente tem que falar com todas as farmas, quem que gostaria de participar ou tal, porque todas estão no mesmo projeto. Então, a gente tem um respeito extremo aí por todos os nossos parceiros, né? Mas a gente atua bastante com as farmas, com laboratórios, porque é o que eu falei, a gente tem a esfera da pesquisa, mas tem a esfera de laboratório, tem a da inclusão profissional, que você fala, nossa, mas você falou agora da Colgate, mas você está falando de laboratório e está falando de pesquisa. É tá isso tudo mesmo. junto. Tá tudo junto. Parece que não está associado, mas está completamente associado, né? Muito, muito, porque até saindo da pesquisa, o que a gente imagina derivar de uma pesquisa? Pode trabalhar com tecnologias assistivas, pode ser desenvolvimento de medicamentos, né? Pode ser a criação de uma política pública, porque o impacto hoje em dia para um estado ou para um país de uma pessoa com uma doença rara, a gente tem a AMI. O medicamento da AMI custa em torno de 7 milhões. Então, e hoje em dia foi incorporado pelo SUS, né? Então, para quem não gosta do SUS, a gente é um grande defensor do SUS, porque tem problemas, lógico, como todo mundo sabe, mas é uma saúde universal aí. E hoje este medicamento está sendo disponibilizado pelo SUS também, né? Imagina quem que teria condições de pagar um medicamento de 7 milhões de reais, né? Não dá. Então, as doenças raras, elas são raras, porém muito custosas, né? Tanto para as famílias, em primeiro lugar, lógico, quanto para o Estado, para a esfera federal. E quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, muito menor vai ser o impacto para todo mundo, né? Para todas as partes envolvidas, além, claro, para a própria pessoa e da família, que é isso, né? É um valor que não inestimável, tem... né? É inestimável. Falando de cases, da sua carreira, assim, qual que foi o grande case, assim, que você fala, cara, esse brilha meu olho quando eu falo para as pessoas? São alguns, né, Douglas? Eu falo, acho que essa campanha do autismo que a gente ganhou o prêmio Marketing Best foi um deles, porque a gente foi bastante inovador. A gente fez um filme da campanha que era do diagnóstico precoce e que a gente já trouxe a inteligência artificial quando ainda não se falava tanto. Hoje a gente vê, até foi engraçado, campanhas recentes que estão muito trazendo o mesmo enredo que a gente trouxe em 2023. Então a gente foi muito inovador, né? E nada contra, acho que as coisas evoluem, se modelam, né? Mas a gente não falava, então era muito o diagnóstico da pessoa que foi diagnosticada tardiamente com autismo, conversando com ela lá na infância, né? E a gente lançou em 23. E qual que é o impacto
que ela teve desde a falta do diagnóstico e depois do diagnóstico, o que mudou na vida dela, né? E a gente teve participação do Vitor Fadul também, que participou do filme. Então, eu acho que esse foi um grande case, porque ainda não se falava tanto no autismo, né? E a gente construiu essa campanha durante 2023 inteiro e colocamos no ar em novembro. Tivemos o apoio de muitas empresas, e aí falo como case, porque às vezes a empresa estava meio em dúvida, porque o apoio que eu falo não era apoio financeiro, era apoio assim, olha, vamos divulgar internamente, porque tem gente que sinais de autismo são desconhecidos. E aí, quando a gente fez, algumas empresas depois nos retornaram e falaram assim, nossa, a gente descobriu um monte de funcionário que é pai de criança com autismo e que eles ficaram atentos e nem sabiam muitas vezes que o filho tinha autismo e foram procurar uma avaliação neuropsicológica. A gente foi dar palestras depois nessa empresa. Então, a gente deixou a comunicação mais acessível e aquela que estava mais resistente, às vezes fala, nossa, mas minha empresa não tem nada a ver, vou falar de autismo aqui dentro. E a gente querendo que divulgasse, é um serviço de saúde pública, né? Tem que falar assim. Então, foi um super case, bastante interessante. Em outras atuações aí na minha vida, acho que foi tudo que eu levei para rádio, para TVs, para pautas de conteúdo, focando sempre em qualidade de vida, né? E não tanto na parte estética, na parte da juventude, só porque isso é consequência, né? Os bons hábitos, eles vão traduzir, né, na sua saúde. Hoje em dia ainda mais, né, a gente lê bastante que o que tem mais valor é você ter tempo para si, você ter uma vida com qualidade, uma vida equilibrada, e é um desafio, né, porque a gente trabalha muito, você fala, nossa, tenho que ter tempo para a família, para o trabalho, para os filhos, para nos cuidar, né, então esse é um outro assunto interessante. Mas já acho que mais recente eu cito essa campanha aí do autismo, que a gente ficou muito feliz com o resultado. E agora esse ano, eu acho que eu trago também essa campanha de marca. A gente teve bastante apoio também de mídias e assim por diante. E foi muito interessante quando você faz entrevistas para contratar os candidatos, que fala assim, você conhece o Instituto Jô Clemente? Tem um dos nossos conselheiros que fala assim, nossa, Priscila, quando a gente começou o trabalho, eu falava com as pessoas, de cada 10... um falava, conheço, né? Então tinha um caminho a percorrer. Falou, a gente ainda tem esse caminho, mas hoje mesmo o conselheiro fala, agora, para cada 10 a gente fala, conhece o Instituto Jô Clemente? 6 já estão conhecendo. Tá vendo? Então já foi uma evolução aí. E mesmo quando a gente faz a entrevista, o candidato fala, sim, eu vi vocês nas estações de metrô, de trem e tal, porque a gente fez campanha uma parceria Globo, forte. Né? Eu vi campanha na Globo também. E outras emissoras, a gente foi para SBT, foi para Rede TV também. Tudo em parceria também, né? Tudo em parceria, porque a gente começou, o mercado, né, começou a perceber o quão é importante levar informação. Porque, claro, todo mundo precisa de verba, de rendimento, mas mais do que isso a gente quer andar junto com a informação. Porque se você vê algum conteúdo ou lê algum conteúdo sobre os sinais do autismo, você já vai olhar diferente para o seu entorno, né? A gente ganhou, acho que um case interessante, a gente ganhou um prêmio de inovação médica o ano passado também, que era exatamente sinais de atenção do autismo. Então a gente fez Norte e Nordeste, uma capacitação com educadores, profissionais de educação. Isso está online também? Ou tá online. Online. Interessante. Online. Tá no site lá também. Tá também na área de ciência e inovação. E a gente conseguiu fazer uma capacitação Norte e Nordeste para os professores para identificar sinais de autismo, para ajudar a família a dar um encaminhamento. Porque com a vida corrida, enfim, às vezes a mãe e o pai, ou por falta de informação, ou tempo, ou ambos, não conseguem. E quanto mais rápido for o diagnóstico, mais precoce for o diagnóstico, melhor. As intervenções terapêuticas, medicamentosas, o que for, porque você consegue dar uma vida com mais qualidade, né, para a criança, para o jovem e até para a família. Falando de conteúdo, quando você pensa em aprender algo, eu gosto de fazer um raio-x aqui dos líderes que eu converso, onde você busca conhecimento, já que você fala tanto de conteúdo, né? Onde você busca o seu conteúdo para aprender? Olha, eu acho que a leitura, né, para mim é uma premissa e eu gosto do livro físico. Eu leio o conteúdo online, claro, a gente lê, hoje em dia não tem como fugir, né? Mas o livro físico, realmente, eu fico bastante atenta,
até dicas de outros líderes mais experientes, com mais tempo de bagagem aí, e mesmo os líderes mais jovens, né, bastante inovadores. Hoje em dia acho fantástico a gente juntar a pessoa mais jovem com a pessoa mais experiente, porque todo mundo tem a contribuir, né? E vou buscar, sim, informações em instituições de renome, né? Ainda mais agora, com inteligência artificial, já estava programando meu próximo curso de IA aí, para a gente se atualizar. E aquela coisa de você buscar informações, hoje, eu até postei ontem também falando sobre repertório. Hoje eu acredito que um bom profissional não é o extremamente especialista, né? Porque se você tem uma informação, mas se você não consegue linkar com outras áreas, com outros assuntos, é quase o BI e dados, né? Nós podemos ter milhões de dados. Se você não souber como usá-los, eles vão ser um monte de número, não adianta né? nada. Então, eu busco ter muito repertório na minha atuação como gestão, como liderança. É um desafio até para mim sair tanto da operação, né? Porque eu gosto da operação. Empreendedor, você começa na operação e vai. Então, esse meu DNA, o meu DNA de operação é bastante grande. Eu gosto de estar por dentro, mas já trabalho há algum tempo de tentar desapegar um pouquinho da operação. Até porque hoje em dia eu estou com 2 áreas bastante grandes. Eu tenho 24 pessoas dentro da minha equipe, das minhas equipes, com 2 supervisões. Mas busco bons cursos, boas pessoas, bons podcasts, né, como o conteúdo aqui, e a gente procura sempre estar antenado, participar de eventos, discussões, né, eu sou muito observadora, eu falo após o horário, a hora que eu chego em casa, eu vou dar uma olhada geral em todas as redes sociais, em conteúdos não só. A gente adora o conteúdo de fofoca também, das novelas, dos programas. Mas parte o da conteúdo, cultura, né? Claro, A fofoca... não tem como falar assim, não, eu não leio cultural, nada. Faz parte da nossa cultura. A gente sempre dá uma olhadinha. Mas os boas páginas que a gente segue de conteúdos nacionais, internacionais, ainda mais é o que você falou, o transtorno do espectro autista está borbulhando e você tem que estar antenado mesmo, porque todo mundo sempre pergunta, você viu isso? Você viu aquilo? Tal. Eu não sou da área técnica de autismo, não, mas aí a gente vai se informar com o pessoal de autismo, e mesmo eu falo muito para a área de captação de recursos, lógico, para marketing é premissa, mas se você não tiver repertório, você não consegue nem propor para a empresa o que o JC está precisando, né? Vou dar um exemplo, a gente quer implantar o serviço de pet terapia, né, com os cachorros, tal, para o autismo. Só que é um serviço caro, especializado, então a gente precisa de um apoio para a gente colocar esse serviço de apoio privado. E eu falei, se você, estava falando para a minha equipe de captação, se você não entender lá na ponta, com a área do autismo, o que impacta, o que vai fazer esse serviço, como é que você vai explicar para a empresa para convencer lá a aportar um capital para a gente implantar esse serviço? Exatamente. Né? Então, repertório hoje, acho que é a minha palavra-chave de uma boa liderança, né? E ainda acho um pouco utópico você ficar 100% longe da operação, porque senão você também... Eu não acredito. A minha posição tipo o chefe que não vai na cozinha. Que não sabe nada do que está acontecendo na operação, ou não se envolve em nada. Eu participo de todas as discussões. E da mesma forma, por exemplo, eu coloco o estagiário na construção da campanha de marca. Porque muitas empresas até... não, só participa a mais alta liderança e tal. Mas o estagiário também tem a contribuir, né? Na visão dele, tem 19 anos, eu tenho 54. E ele também vai contribuir porque ele está vendo por uma outra vertente. E esse público a gente também vai ter que falar, né? A gente não vai falar só com a alta liderança ou com as pessoas de 50 a mais. Então, eu gosto muito dessa intersecção de idades, de conteúdos, de atuações. Eu acho que um bom profissional hoje é você ter o repertório. E não ficar, claro, só na superfície, mas na sua atuação, você saber linkar os assuntos e tentar levar o melhor. Eu falei, quem me conhece parece que eu tenho 2 vidas, Douglas. As pessoas que trabalharam comigo na educação física falam, Pri, mas como que você foi para trabalhar com marketing e captação de recursos? E hoje em dia quem está comigo aqui fala, mas como assim? Você dava personal? Você fazia avaliação física? Que mundo era esse, né? Esses eram 2 mundos, mas olha que bom que eu consegui construir tudo na área de saúde, né? E quem sabe um dia, às vezes, você fala, vai migrar para outro mercado que não seja saúde. Porque gestão,
você consegue, com os seus skills aí, transitar, né? E lógico, vai ter que se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Um outro também nunca tinha lidado com autismo, com doenças raras e tal. E a gente vai, e basta querer. A informação hoje em dia é democrática, né, Douglas? Você tem podcast, você tem a TV, você tem streaming, você tem a leitura. Então é só você querer se organizar, né? Então eu gosto bastante, procuro estar bastante atualizada. Agora chegando na nossa reta final aqui, eu vou repetir o Datadog que a gente fez no nosso painel. Se fosse para escolher um canal para trabalhar o marketing hoje, que canal seria esse? Olha, vou ter que falar só um, né? Porque eu falo, o site eu gosto muito, porque eu acho que o site é premissa e do site você pode ir para outros canais. E é proprietário, né? Um canal que ele é é proprietário, seu, né? ele consegue... Então, e de lá você consegue ir para o WhatsApp, né? Um WhatsApp Business, você consegue ir para um blog, você consegue para um telefone, você consegue para sua rede social. Então, acho que ali pode ser uma porta é um hub, vamos dizer, né? Para você divulgar seus canais proprietários. Mas, lógico, é difícil você atuar só com um, isso. Porém, por outro lado, que a gente também tinha conversado, você não precisa estar em todos. Né? É essencial falar. É isso. Porque você tem essa ansiedade, né? A sua audiência, e você tem que falar, este eu vou abdicar, porque esse não conversa com a minha audiência. E até para você produzir conteúdo de qualidade para todos os canais, se você fizer uma coisa igual para tudo, aquilo já não é mais efetivo, né? Isso já não funciona mais. E para você também produzir com qualidade para todos, você dificilmente vai ter verba suficiente. Conseguir, ainda mais organização do terceiro setor, né? Hoje, claro, eu tenho uma equipe inteira, mas assim, eu tenho uma pessoa que é de conteúdo para todos os nossos canais digitais e uma outra de digital, mas que é performance. E ainda é um privilégio, né? Tem gente que... Tem muita gente, empresa que trabalha com agências e tal, mas o JCS é outro desafio, é você trabalhar também com agências. Porque a comunicação é muito específica, as terminologias. Então, eu falo, quem trabalha com a gente, das agências, dos fornecedores, tem um aprendizado ali que dá para levar para a vida. Porque mesmo a gente na área de marketing, quem entra lá, eu mesmo vinha de organização social, foi um aprendizado muito mais profundo, né? Para a gente comunicar da maneira correta e empática e trabalhando sem ser capacitista e, ao mesmo tempo, levar informação para as pessoas. Então, os desafios são grandes. Mas assim que é bom. Obrigada pela sua presença aqui, foi demais o nosso bate-papo. Se deixar que a gente fica mais umas 3 horas falando facilmente, né? Bom demais. Pessoal, olha, pode me dar um tempo, pode trazer o almoço que a gente continua. Bom demais, viu? Obrigada, Douglas, pela oportunidade. Você está convidadíssima a conhecer, né, o Instituto João Clemente. Com certeza, quero muito ir. Porque são quase 14 mil metros quadrados. Muita gente também fala, nossa, é tão grande, Então, todos estão convidados aí, tá? E começando, né, o nosso canal aí, jc.org.br. Bom demais, Vini. Brigadão. E você que gostou desse episódio aqui, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e aproveita, entra lá no site, doa um pouquinho do seu tempo e um pouco de dinheiro também. Sim, doe, @jc.org.br. Obrigado, gente. Até a próxima.